Estamos de volta com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é Paratletismo. Se você não sabe, dia 22 de setembro é o Dia Nacional do Paratleta e hoje a gente recebe Júlio César Leite e Caian Augusto da Silva, medalhistas que nasceram aqui em Taubaté. Só para repetir, foram medalhistas lá na Alemanha, né, no Berlim, que teve o Grand Prix. Voltaram para cá com várias medalhas para a cidade. Meninos, como vocês fazem para lidar com essa história de atletismo no Brasil? Porque, como a gente disse no outro bloco, não é tão reconhecido. Falta um pouco mais de atitude pública, talvez, ou mesmo da população de reconhecer esse trabalho? Falta mais incentivo, né? O que poderia ser feito? Para mim, falta começar a criar uma cultura de esporte no Brasil. Porque todo mundo aqui sabe, né, que o grande esporte o grande fervor do país é o futebol. Mas lá fora é incrível, porque lá fora tem campeonato de bocha, lota o ginásio, tem campeonato de bola de gude, lota o ginásio. Então eles têm uma cultura desde pequeno de aproveitar o esporte em si. E aqui no Brasil não. Como eu faço faculdade de educação física, meu pai é formado há 23 anos também de educador físico, de educação física. Então, tipo, a gente sempre conversa, né, o que a gente podia fazer, o que a gente tem que fazer. Até o Guto mesmo, nosso treinador, o Leandro lá, para começar, não a tentar bater de frente com o futebol, porque isso é impossível, mas tentar fazer com que outros esportes também comecem a entrar na vida das pessoas, para o pessoal começar a ir assistir, né, jogo de handebol, jogo de futsal, jogo de vôlei, atletismo, jogo de tudo, jogo de basquete. Então, no Brasil, falta ainda essa cultura de criar o esporte, vários esportes, não só o futebol. Uhum. Como professor, futuro professor de educação física, você já pode dizer quais são os benefícios que o esporte traz para a pessoa, porque não é só físico, na verdade, né? Traz vários benefícios e é algo que pode ser incentivado desde cedo. Sim, você consegue ter uma vida social muito melhor, ter uma disposição para trabalho, uma disposição para o seu dia a dia muito maior, porque você vai fazer algum esporte, alguma caminhada, alguma assessoria, assim, ou até mesmo musculação, você começa a liberar certos hormônios que liberam prazer e tudo mais, e começa a ter menos estresse no dia a dia. Aí começa a fluir bem mais o seu dia, você consegue aproveitar bem mais ele também. Uhum. Aqui em Taubaté acabou virando a cidade do vôlei. Tem muito investimento no vôlei Taubaté, então é um time ótimo, realmente está chamando a atenção da população. O que o município faz por vocês? Que existe até a bolsa, existe um programa. Como é esse esquema? Então, é que eu falei, a gente recebe pelo FADAT, que é o Fundo de Apoio ao Esporte Taubatiano, acho que é isso. Então, a gente recebe uma bolsa deles e tudo mais, eles ajudam a gente com o transporte, pagam fora as nossas bolsas, eles ajudam também, auxiliam no transporte também. Isso aí, sem transporte, a gente não consegue viajar para as competições em si. Sim. Existe até algumas competições aqui regionais, vocês participam? Sim, então, amanhã a gente já vai viajar para participar de um campeonato. Qual? Da SPDC, que é um campeonato visual, que vai ter em São Paulo, no Centro Paralímpico. Daí a gente já viaja amanhã para competir. Tem como Taubaté entrar no circuito e também ser, quem sabe, uma potência do paradesporto? Sim. Então, a gente, na verdade, estamos entre as 5 mais bem ranqueados do país. Nossa equipe é forte. Provavelmente, ano que vem, vai aumentar os atletas, vai aumentar a carga de treino, porque o intuito, né, do projeto agora é começar a elevar o nível de treinamento de conquista também. Não ficar só no estado, agora a gente quer o país também. Pois é, quem assiste as Olimpíadas percebe que o Brasil não vai muito bem, né? Sinceridades. Mas na Paralimpíada vai muito bem. E mesmo assim não tem tanto reconhecimento. Não tem muito incentivo. Infelizmente. Mas existe algum motivo? Vocês desconfiam do Brasil se sobressair tanto nesse tipo de competição? É por causa como na Paralimpíada você tem várias classes, então também isso auxilia a ter mais medalhas. Mas não é demérito só do olímpico ser ruim e a gente ser bom. É uma série de fatores que interferem muito. Por exemplo, tanto a base paralímpica quanto a base olímpica aqui no Brasil não são trabalhadas direito. Você não tem você não vê grandes captações de talentos na base. E
Com isso, por exemplo, a criança ela começa a treinar com 9, 10 anos, mas com 15, 16, 17, ela precisa de um incentivo, um aporte financeiro, mas aí não tem. Aí ela tem que parar para começar a trabalhar e acaba deixando de treinar. Isso no Olímpico. No Paralímpico, provavelmente deve ser isso também. O problema no Brasil é isso, é que a gente não tem um trabalho de base muito forte. Aí a gente não consegue captar recursos para lapidar o atleta para a Paralimpíada ou então para a Olimpíada em si. Vamos agora voltar um pouco mais para a ideia do Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Ainda existe muito preconceito? Olha, na minha parte, eu sou muito suspeito para falar, porque como eu falei, ninguém não fala percebe. mas eu sei que tem várias pessoas que sofrem preconceito, essas coisas assim, são barradas em certas coisas assim por causa da deficiência e tudo mais. E é importante ter um dia, um reconhecimento nacional para começar a lutar contra esse tipo de preconceito e tudo mais. Para falar que não é porque a pessoa está numa cadeira de roda que ela não pode fazer tudo, ela também pode, ela também tem uma vida. E a maioria das pessoas não respeitam isso. Porque isso que eu ia comentar, que em alguns casos o preconceito não é de maltratar, mas é um preconceito de tratar como coitadinho, deixa eu fazer tudo por você. E não é bem assim. Então falta também um pouco dessa conscientização em todo mundo, em todos nós. Não é verdade? É engraçado que na equipe lá, quando eu entrei no final de 2014, eu achava isso, tipo, eu queria ajudar todo mundo e queria fazer tudo. O pessoal, não, deixa que eu me viro, que eu faço. Aí eu comecei a perceber que, na verdade, eles também são capazes de fazer tudo. Porque, como eu falei, tipo, eu nunca fui criado no meio, assim, de pessoas com deficiência, fui criado no meio normal. Desde criança eu fazia esporte, um esporte de igual para todo mundo. Jogava bola com todo mundo, jogava basquete, jogava vôlei, jogava handebol, tudo de igual para igual. Eu tinha que me sobressair nos meus treinos, treinava sozinho, treinava mais que todo mundo, para ninguém ver a minha deficiência e começar a explorar esse lado mais fraco meu. Mas depois que eu comecei a treinar com o pessoal, eu realmente vi do que são capazes, do que podem fazer. Às vezes são mais fortes que todos nós, né? Então, mas esse Dia Nacional, então, ainda é muito importante para ser comemorado, na opinião de vocês. E ainda é importante. E ainda tem que ser um pouco mais divulgado, porque provavelmente a grande maioria não sabe. É verdade, tem esse problema. E vocês são daqui, moram aqui. Como é viver em Taubaté, nessa cidade, tendo alguma deficiência? A gente sabe que o centro é antigo, não é muito bom para mobilidade, nem para as pessoas que não têm problema algum, para idosos que estão sempre caindo nas calçadas. Existe esse problema? Vocês veem também que precisa ser melhorado? Sim, tem certas ruas que as calçadas mal passam uma pessoa. Como é que vai passar uma pessoa com cadeira de roda? Tem uma calçada que se tem um poste no meio. Como é que a pessoa vai passar com a pessoa com cadeira de roda? Tem que descer. Aí para ela descer, ela está sozinha. Aí já é um problema a mais para ela. O problema que você falou é isso, o problema de Taubaté é que a cidade é muito antiga e às vezes não dá para fazer uma reforma do jeito que deveria ser. Até no transporte, né? Transporte também, que já era para estar tudo adaptado, no transporte nenhum está adaptado ainda. Vocês enxergam alguma melhora? Vai melhorando gradativamente. É aquele passinho de tartaruga, mas vai indo, aos poucos vai indo. O importante é fazer, não pode deixar parar. Com certeza. E até mesmo as pessoas, as que não têm problema, acabam encontrando um problema para andar por aí, ainda pode ser feito algumas coisinhas a mais. E o futuro, meninos? Quais são as próximas competições, tirando essa que começa em São Paulo? Então, Caian, tem mais uma competição em novembro? Ainda tem a nacional, a etapa nacional em outubro, no final de outubro para ir. Aí depois disso, tem que ver como é que eu vou estar no resultado para começar a fazer o planejamento para o ano que vem. Mas o ciclo já para ir para Tóquio já começou, para ir para Tóquio teria que saltar mais ou menos 6,50, 6,60. E a sua marca? Então, agora a minha melhor marca sendo foi 5,17, mas amanhã eu espero ir para saltar pelo menos 5,30, 5,40. E subindo gradativamente, sem extrapolar nenhuma parte, porque senão posso me machucar e tudo mais. Sim. E aí piora tudo, em vez de melhorar, piora. Existe, que te vê com os atletas de alto rendimento, essa história de lesão também. Ocorre bastante? Ocorre bastante. Então, esse ano eu tive a proeza de conseguir luxar o ombro, aí eu fiquei 3 semanas parado. Aí dessas 3 semanas parado, lógico que eu não fiquei sem fazer nada. Eu ia pra lá, mas tinha restrição de movimento, de atividade e tudo mais. Mas fora o ombro e o joelho, né, que eu tenho problemas nos 2 joelhos, fora isso, mais nada.
Tóquio vai ser quando? Eu tô meio perdida. 2020. 2020. Ainda tem um tempinho de preparo. Tem uns 3 anos treinando. Mas até Ainda lá, tem um Parapan em 2019 também. Verdade, 2009, que vai ser... Se não me engano, na Colômbia. Eu não sei, não tenho certeza. A gente espera grandes resultados aqui dos nossos meninos de Taubaté, fora os outros Grand Prix, né? Que a gente sempre fala de Paralimpíada, mas tem muito evento por aí, né? Então vamos acompanhar a trajetória deles. Esse foi o nosso TV Câmara, acabou, foi rapidinho, mas não sai daí. Se você gostou das nossas entrevistas, acompanha no site, no Facebook, no YouTube e, é claro, na programação, que sempre tem uma reprise. Obrigada, meninos. Este foi o TV Câmara Entrevista. A gente sempre está aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.